Bom, hoje a gente vai dar então continuidade à aula da semana passada sobre Grécia Antiga. Na primeira parte, a gente viu um pouco sobre como se deu aí esses primeiros povoamentos, né, na região que hoje a gente conhece como Grécia Antiga. E falamos um pouco sobre a polis de Esparta. Hoje, então, a gente vai começar a falar sobre a polis de Atenas. Bom, se Esparta era conhecida como a polis oligárquica, Atenas vai ser conhecida como a polis democrática. Porém, não é desde o início que Atenas vai ser democrática. Ela vai ter alguns processos primeiro, para depois então chegar na democracia. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Falando então sobre Atenas, ela foi fundada pelos jônios, então vamos lembrar lá daqueles 4 povos, né, que eu falei que fundaram a Grécia Antiga. Aqui, e também já tinha falado, né, que em Esparta ela foi fundada pelos dórios, Atenas então foi fundada pelos jônios. Bom, a cidade de Atenas ela se localiza aí a 5 quilômetros mais ou menos do Mar Egeu. E o centro da polis de Atenas era no topo de uma colina alta. Então, o centro da polis era a Acrópole. Acrópole, em grego, então vai significar cidade alta. Então, nesse sentido, por conta dessa localização geográfica, Atenas ela apresenta uma proteção natural contra ataques, né? E aí, bom, não sei se vocês acompanham muito anime e tal, mas tem um anime, o Attack on Titan, que mostra um pouco isso, né? O quanto que o centro da cidade sendo mais alto, ele vai estar mais protegido contra ataques de fora, do que, lógico, essa parte mais baixa dessas cidades, né? Mas enfim, voltando aqui para Atenas. Diferente de Esparta, então, Atenas não vai ter uma possibilidade muito grande de desenvolver uma forte agricultura. Então, Atenas vai desenvolver uma forte cultura marítima, chegando até a dominar por algum tempo o mar Mediterrâneo, né? E todas as trocas, etc., que vão acontecer ali, vão ter sempre esse poder. Atenas vai sempre dominar essa questão ali. Bom, falando aí, então sobre o governo de Atenas, né? Até meados do século 8 a.C., Atenas foi governada por um rei, né? Então era um sistema monárquico. E aí então esse rei ele acumulava funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Esse poder do rei, aos poucos, ele foi sendo dominado por uma aristocracia. Eu já falei um pouquinho na outra parte da aula, né, do como é uma aristocracia. Então são algumas pessoas, é um grupo pequeno de pessoas que detêm um poder econômico, que vão acabar detendo também um poder político, né, de tomar essas decisões, não sei se para todos ou para eles mesmos, né, é o que eu falei. No geral, a aristocracia, principalmente para alguns filósofos, vai ser esse poder de poucos para governar para muitos, mas quando esse poder se corrompe e chega então a uma oligarquia, que é o sistema que a gente viu lá de Esparta, então quando esse poder vai servir para os próprios interesses desses aristocratas, ou no caso a gente vai chamar desses oligarcas. Mas enfim, em Atenas, essa aristocracia, pelo menos de início, vai ter um ponto positivo, tipo, vai atender a vários interesses, não só interesses próprios. Então, essa aristocracia ela vai ser composta pelos eupátridas. O que são esses eupátridas? Uma tradução aí, eupátridas seriam bem-nascidos. Então, assim, eles eram muito ricos. Bom, falando aí, então sobre o governo de Atenas, né? Até meados do século 8 a.C., Atenas foi governada por um rei, né? Então era um sistema monárquico.
E aí então esse rei ele acumulava funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Esse poder do rei, aos poucos, ele foi sendo dominado por uma aristocracia. Eu já falei um pouquinho na outra parte da aula, né, do como é uma aristocracia. Então são algumas pessoas, é um grupo pequeno de pessoas que detêm um poder econômico, que vão acabar detendo também um poder político, né, de tomar essas decisões, não sei se para todos ou para eles mesmos, né, é o que eu falei. No geral, a aristocracia, principalmente para alguns filósofos, vai ser esse poder de poucos para governar para muitos, mas quando esse poder se corrompe e chega então a uma oligarquia, que é o sistema que a gente viu lá de Esparta, então quando esse poder vai servir para os próprios interesses desses aristocratas, ou no caso a gente vai chamar desses oligarcas. Mas enfim, em Atenas, essa aristocracia, pelo menos de início, vai ter um ponto positivo, tipo, vai atender a vários interesses, não só interesses próprios. Então, essa aristocracia ela vai ser composta pelos eupátridas. O que são esses eupátridas? Uma tradução aí, eupátridas seriam bem-nascidos. Então, assim, eles eram muito ricos, principalmente porque eles emprestavam dinheiro a pequenos proprietários e quando esses não pagavam suas dívidas, eles se apoderavam dos bens, né, dessas pessoas a quem eles tinham feito empréstimos e, enfim, quando eles emprestavam dinheiro aos pequenos proprietários e esses não pagavam as dívidas, eles se apoderavam dos bens deles e até mesmo dos próprios devedores, né? Tornando eles escravos. Daqui a pouco também a gente vai ver um pouco da pirâmide social de Atenas. Mas enfim, aí então com os abusos e a concentração de poder dessa aristocracia, grande parte dos atenienses, principalmente comerciantes e artesãos, por exemplo, eles começam a exigir reformas políticas e sociais. E aí, então, no século 7, desculpa, 7 e 6 a.C., vão surgir dois reformadores, o Drácon e o Solon. Bom, o Drácon foi um aristocrata incumbido pelos atenienses de elaborar um código de leis escritas, que antes essas leis elas eram orais. Então, dessa forma, diminuiria a arbitrariedade nos julgamentos, né? E as chamadas vendetas. Vendetas seriam uma guerra entre famílias por vingança. Esse código, então, do Drácon, ele é considerado o primeiro código de leis escritas. Mas, alguns anos antes, Zaleuco de Locros, ele promulgou um código de leis escritas, o Código de Zaleuco. Mas o código do Drácon, né, por outro lado, ele ficou mais conhecido e ditava as leis de Atenas e também as penas cabíveis, né, no caso de descumprimento dessas leis. E aí, por exemplo, na maioria dos casos, igual o de furto ou de assassinato, a pena era a mesma, era sempre a pena de morte. E aí, então, por isso, o adjetivo draconiano, ele chegou posteriormente como sinônimo de alguma coisa desumana, ou, assim, excessivamente rígida ou drástica, sabe? Mas, enfim. Aí, então, o outro legislador, né, que a gente... Legislador não, desculpa, o outro reformador que eu tinha citado antes, o Solon, ele foi responsável então por uma reforma, né, nesse código do Drácon. E assim, no que se refere principalmente à pena de furto, que antes, como eu falei, era pena de morte, depois passa a ser uma multa igual ao dobro do valor roubado.
E aí, então, talvez a maior contribuição do Solon tenha sido a libertação dos cidadãos que eram transformados em escravos. E a partir de então, somente estrangeiros, né, que eles chamam de bárbaros, eram possíveis de serem transformados em escravos. Além disso, o Solon também vai promover. Bom, o Drácon foi um aristocrata incumbido pelos atenienses de elaborar um código de leis escritas, que antes essas leis elas eram orais. Então, dessa forma, diminuiria a arbitrariedade nos julgamentos, né? E as chamadas vendetas. Vendetas seriam uma guerra entre famílias por vingança. Esse código, então, do Drácon, ele é considerado o primeiro código de leis escritas. Mas, alguns anos antes, Zaleuco de Locros, ele promulgou um código de leis escritas, o Código de Zaleuco. Mas o código do Drácon, né, por outro lado, ele ficou mais conhecido e ditava as leis de Atenas e também as penas cabíveis, né, no caso de descumprimento dessas leis. E aí, por exemplo, na maioria dos casos, igual o de furto ou de assassinato, a pena era a mesma, era sempre a pena de morte. E aí, então, por isso, o adjetivo draconiano, ele chegou posteriormente como sinônimo de alguma coisa desumana, ou, assim, excessivamente rígida ou drástica, sabe? Mas, enfim. Aí, então, o outro legislador, né, que a gente... Legislador não, desculpa, o outro reformador que eu tinha citado antes, o Solon, ele foi responsável então por uma reforma, né, nesse código do Drácon, e assim, no que se refere principalmente à pena de furto, que antes, como eu falei, era pena de morte, depois passa a ser uma multa igual ao dobro do valor roubado. E aí, então, talvez a maior contribuição do Solon tenha sido a libertação dos cidadãos que eram transformados em escravos. E a partir de então, somente estrangeiros, né, que eles chamam de bárbaros, eram possíveis de serem transformados em escravos. Além disso, o Solon também vai promover a reforma censitária. O que significa, né, censitário? Com essa reforma censitária, a participação política ela não vai se dar por uma condição de nascimento. Lembrem-se lá dos chamados eupátridas. Mas sim pela condição censitária, ou seja, pela renda anual. Se você tem uma determinada renda anual, você pode então fazer parte da política. Pode até parecer estranho pensar assim, nossa, mas isso não é muita coisa. Mas porque pensa assim, antes era um grupo muito pequeno de pessoas que tem que ser bem nascidas, né? Tem que ser bem vistas pela sociedade, etc. E aqui você já estabelece uma renda. É claro que isso ainda assim vai excluir muita gente. Mas vai adicionar muita gente, né, nessa participação política. E aí, então, essa reforma do Solon, ele vai desagradar a aristocracia, né, que, lógico, não queria perder aí os seus privilégios oligárquicos, mas também desagrada uma parcela do povo, que além de uma reforma censitária, queria uma reforma agrária. Bom, então, como eu falei, né, essas medidas elas vão enfraquecer o poder dos eupátridas, e então Atenas vai começar a ser governada por tiranos. Calma. Os tiranos aqui eles não têm o mesmo sentido que a gente conhece hoje. A tirania na Grécia Antiga é um governo, né, que é exercido por uma pessoa só e que detém todo o poder. Então, assim, vai lembrar um pouco lá a monarquia, mas é só o rei mesmo. É como se fosse um rei só. Só que aqui a gente não vai chamar de rei, a gente vai chamar de tirano. Ele não tem outras instituições que vão limitar ali aquele poder dele.
Então, assim, não significa necessariamente que esse governo seja autoritário, né, como a gente entende hoje por tirania. Os tiranos atenienses, por exemplo, eles vão fazer uma espécie de reforma no ambiente urbano e no pequeno ambiente rural, dividindo as posses entre os pequenos proprietários. Lembra que eu falei lá no começo que Atenas não tem uma grande área rural, então por isso não consegue desenvolver muito essa agricultura. Essa agricultura ela não vai ser muito desenvolvida para o comércio, mas ainda assim ela é muito importante para a subsistência, certo? E aí, por exemplo, um exemplo, né, de um tirano que vai fazer essas reformas é o Pisístrato. Então, além de todo esse processo, um dos responsáveis pela instituição da democracia em Atenas foi o Clístenes, que aprofundou então essas reformas do Solon e introduziu o regime democrático com o princípio básico da isonomia. O princípio da isonomia, ele vai dizer que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Acredito que assim, esse é o princípio democrático que a gente conhece até hoje. Mas aqui eu preciso fazer um parêntese para explicar para vocês a Constituição da Sociedade Ateniense. Bom, a sociedade ateniense ela vai ser dividida em três esferas, que são os cidadãos, os metecos e os escravos. Os cidadãos são homens maiores de 21 anos, com pai e mãe ateniense, proprietários de bens, de terras, desculpa, e comerciantes. Bom, então, como eu falei, né, essas medidas elas vão enfraquecer o poder dos eupátridas, e então Atenas vai começar a ser governada por tiranos. Calma, os tiranos aqui eles não têm o mesmo sentido que a gente conhece hoje. A tirania na Grécia Antiga é um governo, né, que é exercido por uma pessoa só e que detém todo o poder. Então, assim, vai lembrar um pouco lá a monarquia, mas é só o rei mesmo. É como se fosse um rei só. Só que aqui a gente não vai chamar de rei, a gente vai chamar de tirano. Ele não tem outras instituições que vão limitar ali aquele poder dele. Então, assim, não significa necessariamente que esse governo seja autoritário, né, como a gente entende hoje por tirania. Os tiranos atenienses, por exemplo, eles vão fazer uma espécie de reforma no ambiente urbano e no pequeno ambiente rural, dividindo as posses entre os pequenos proprietários. Lembra que eu falei lá no começo que Atenas não tem uma grande área rural, então por isso não consegue desenvolver muito essa agricultura. Essa agricultura ela não vai ser muito desenvolvida para o comércio, mas ainda assim ela é muito importante para a subsistência, certo? E aí, por exemplo, um exemplo, né, de um tirano que vai fazer essas reformas é o Pisístrato. Então, além de todo esse processo, um dos responsáveis pela instituição da democracia em Atenas foi o Clístenes, que aprofundou então essas reformas do Solon e introduziu o regime democrático com o princípio básico da isonomia. O princípio da isonomia, ele vai dizer que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Acredito que assim, esse é o princípio democrático que a gente conhece até hoje. Mas aqui eu preciso fazer um parêntese para explicar para vocês a Constituição da Sociedade Ateniense. Bom, a sociedade ateniense ela vai ser dividida em três esferas, que são os cidadãos, os metecos e os escravos. Os cidadãos são homens maiores de 21 anos, com pai e mãe ateniense, proprietários de bens, de terras, desculpa, e comerciantes. Então, lá, homem maior de 21 anos, pai e mãe ateniense. Aí, então, os metecos. São pessoas que vivem na cidade de Atenas, mas são estrangeiras. E então tem que pagar impostos para poder viver em Atenas.
E aí, então, os escravos são prisioneiros de guerra. Os escravos eu já falei um pouco, né, quando eu fui falar das reformas do solo. Então é isso, assim, se antes eram aqueles que estavam presos por dívida, alguma coisa assim, agora são só prisioneiros de guerra, ou então pessoas que foram compradas no mercado escravo, sim, já existia um mercado escravo nesse momento, ou filhos de escravos que já viviam na cidade. Em Atenas, são os escravos quem fazem, assim, boa parte do trabalho da cidade, né? Tanto na parte doméstica quanto no geral. Mas principalmente a questão doméstica, né? Que se sei lá, a média assim de escravos por família eram de 20 escravos em cada casa. E aquela família que não tivesse pelo menos um escravo era vista assim como extremamente miserável, porque era uma cultura muito comum nesse momento. Bom, então é isso. Na democracia ateniense, somente os cidadãos têm direito a essa participação política. Então, usando aí talvez termos de agora, né, a gente não dá para atribuir isso a antes, mas a gente pode classificar que a democracia ateniense ela tinha um caráter elitista, porque só uma minoria, né, tinha direitos, patriarcal, porque ela exclui as mulheres, por exemplo. Em nenhum momento vocês me ouviram falar de cidadãs, sabe, extremamente excludente na questão das mulheres. E, além de elitista patriarcal, é também escravista, porque eram os escravos que vão sustentar, então, a riqueza dos senhores. Então, esse grupo de cidadãos, eles podiam participar da Assembleia do Povo, chamada de Eclésia, que vão, então, aprovar ou rejeitar os projetos para a cidade. O órgão que vai elaborar esses projetos é o Conselho dos 500, formado por 500 cidadãos sorteados anualmente. E aí, então, os projetos aprovados pela Assembleia do Povo, eles vão ser executados pelos estrategos, que são uma espécie de chefe do governo em tempos de paz. E então, em tempos de guerra, eles eram encarregados do comando dos exércitos e de serviços relacionados às ações militares. No século V, então antes de Cristo, os atenienses eles vão introduzir algumas mudanças na vida democrática sob a liderança do Péricles, que vai governar aí de 445 a 431 a.C. E ele foi então sucessivamente reeleito para o cargo de estratego. Eu queria fazer aqui mais uma consideração sobre a questão da democracia ainda. Atualmente a gente ouve falar muito sobre a democracia das N mil formas, né? Tanto de forma certa quanto de formas mais bizarras possíveis. Mas enfim, só para abrir um parêntese aqui para diferenciar um pouco essa democracia ateniense da nossa democracia atual. A democracia ateniense é um modelo de democracia direta, ou seja, esses cidadãos, né, que eu falei, eles se representam, eles compõem essa Assembleia do Povo e eles vão lá, tipo, falar das próprias necessidades, né, das próprias demandas. Se isso vai ser benéfico ou não para outros também, se for bem, se não for, fazer o quê? Mas basicamente é isso. Então, eles representam os próprios interesses. Eles não estão ali para representar os interesses da sua classe, por exemplo. Até porque essa classe de cidadãos, né, já é a única classe que é representada ali. Ninguém vai participar da Assembleia do Povo visando defender os interesses dos escravos ou dos metecos. Então é isso, assim, eles sempre vão ter mais essa noção de legislar para si do que para os outros. E aí, no nosso caso, então, a gente não tem uma democracia direta, a gente tem uma democracia representativa. E aí, por exemplo, o nosso grupo que tem esses direitos políticos é um grupo muito maior.
por exemplo. Lógico, a gente não tem escravização mais. Não legislada, pelo menos, né? Mas, por exemplo, as mulheres hoje têm, né, direito de voto, direito de participação política, enfim. Mas a nossa democracia é representativa porque a gente não vai lá falar as coisas, né? A gente não vai lá demandar nada. A gente elege pessoas que vão nos representar em diferentes âmbitos, seja na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, ou no Senado, enfim, quando a gente volta para prefeito, para presidente. Então, por isso é muito importante a gente sempre ficar de olho em todas as propostas, ver qual realmente vai se adequar à nossa realidade, porque aquela pessoa que a gente ajuda a eleger é quem vai representar a gente. E aí depois, se a gente não volta com uma certa consciência, aquela pessoa pode acabar tomando atitudes que não nos representam. Bom, então, como a gente viu na outra parte da aula, lá a questão dos períodos, né, da Grécia Antiga, a democracia vai ser justamente o fator, né, da passagem do período arcaico para o período clássico. E aí, além da democracia, uma outra questão bem importante, bem interessante desse período clássico vai ser a produção cultural ateniense. Vai ter, a gente vai falar aqui um pouco, né, a gente vai ver um pouco sobre isso, mas esse aumento, então, na produção cultural, ele pode ser visto como um dos resultados, né, da democracia, mas também do desenvolvimento econômico que a Polis de Atenas vai alcançar. Todas essas expressões artísticas, elas são artes públicas, ou seja, elas são patrocinadas pela Polis para a comunidade, ela não vai pertencer a nenhum colecionador particular. E aí, então essa arte ela vai estar presente na vida cotidiana das pessoas, ela vai estar nos templos, nos teatros, nos cemitérios, por exemplo. Ela não vai ter um local específico, por exemplo, como um museu. E aí, então, falar um pouco dessa produção cultural. Na arquitetura, por exemplo, a gente vai ter o Párteno, que foi construído por Íctenos, Calícrates e Fídias. O Párteno, ele é um templo construído em mármore em homenagem à deusa Atena. Atenas. E aí, então, é uma das maiores obras arquitetônicas da humanidade também. Os templos, eles têm a função de abrigar as esculturas dos deuses e deusas. Então, eles não são locais que são destinados assim a reunir pessoas para um culto religioso. Esses templos eles foram construídos para serem vistos então do exterior e tem como elementos básicos a coluna e o capitel. O capitel é a parte de cima da coluna que então provavelmente vocês já viram em algum momento na escola que no capitel principalmente que vai ter a questão dos três estilos arquitetônicos, que é o estilo dórico, jônico e coríntio. Basicamente, assim, no estilo dórico, a coluna e o capitel vão ser mais simples, não vão ter muito adorno. Já no estilo jônico, vai ter um pouco mais, né? Vai ser um pouco mais elaborado essa construção do capitel. E no estilo coríntio, aí então vai ser bem mais adornado. Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês poderem entender um pouco do que eu tô falando. Bom, na escultura a gente vai ter o Discóbulo de Miron, que se vocês conhecem provavelmente é porque é o símbolo da educação física. E uma outra escultura bem importante aí é a Vênus de Quinido, do Praxíteles. A questão da escultura
ela também é ligada à religião, mas ela não se restringe a isso. A escultura, nesse momento, ela vai mesclar tanto elementos do divino e do humano, quanto do espiritual e do físico. Então, é isso, assim, não é como os templos, né? Não é uma questão voltada para a religião, mas também, como a gente vai falar um pouco depois, a questão da religião ela é um pouco importante, mas ela sempre tem muito essa ligação com o mundo físico, né? Não só com esse mundo divino, enfim. Bom, falando então do teatro, talvez os maiores nomes, né, da produção teatral de Atenas são o Ésquilo, o Sófocles, que escreveu o Édipo Rei. Acredito que muitos de vocês conheçam, se não conhecem, vão lá dar uma lida. O Eurípides e o Aristófanes. Esses autores, eles criavam textos cômicos, ou seja, mais de comédia, ou dramáticos, baseados na tragédia. Os atenienses, então, eles apreciam esses diferentes gêneros textuais, teatrais, desculpa, além de ser o teatro ter um aspecto muito importante na formação do cidadão ateniense, porque você lidar com a tragédia, principalmente, né, quando você vê uma peça teatral baseada na tragédia, aquilo te dá meio que um repertório para agir nas suas tragédias pessoais, por exemplo. Vamos pensar hoje em dia, né? A gente assiste muita série, muito filme. Até que às vezes a gente não sabe lidar com as coisas mesmo assim. Mas é mais ou menos nesse sentido, sabe? É como se fosse uma preparação para você saber agir na vida prática, talvez, por exemplo. Você saber reagir, enfim, em ocasiões que você precisa de muita força para agir, que você precisa lidar com uma situação assim absurda, e aí você tem já essa preparação dentro de você, essa preparação sentimental causada então por pelo teatro, que no caso dos atenienses, né? Mas enfim, basicamente é isso. E aí então eu vou falar aqui de ciências, mas é ciências num sentido bem abrangente. Essa produção cultural ateniense também vai ter um aspecto importante aí nas chamadas ciências. Por exemplo, eles vão aperfeiçoar o alfabeto fenício e a partir disso também eles conseguem difundir os seus gêneros literários. Por exemplo, a lírica, a epopeia, o drama, dos quais vão derivar o romance, a novela, o ensaio, a biografia, etc. E então, qual que é a importância, né, da difusão desses gêneros literários? Por exemplo, uma das questões principalmente relacionadas ao Oriente, né, que às vezes a gente não consegue ter acesso, é porque a gente não consegue decifrar os códigos de escrita. E aqui, por exemplo, no caso dos gregos já é um pouco mais fácil. Até hoje, assim, a gente consegue ter um acesso bem fácil a essas obras. Claro, porque já foram traduzidas, mas assim, exatamente para serem traduzidas foi importante essa difusão, né, para que hoje a gente possa traduzir, possa ler, etc. E aí, na história, que é aqui a nossa matéria, a gente vai ter o Heródoto, que é o chamado pai da história, e o Tucídides. Claro, eu e o Lucas, né, a gente fez uma aula introdutória sobre o que é história, e aqui, lógico, eles não têm o rigor, por exemplo, que a gente tem agora para escrever a história. Mas são também produtores bem importantes de conhecimento sobre os fatos do passado, né? Por exemplo, eles vão narrar coisas que eles estão vendo acontecer. Então, mesmo que eles não produzam uma historiografia, eles produzem fontes que
de uns tempos para cá, possibilitou a gente conhecer essas questões. Então, assim, não seria talvez correto dizer que eles vão inaugurar o que é história, mas eles vão, de certa forma, inaugurar a figura do historiador, principalmente o Heródoto, que é então essa pessoa que fica ali incumbida de escrever a história, escrever os fatos, enfim. Então, na filosofia também, a gente conhece, por exemplo, a trindade aí, que é o Sócrates, Platão e o Aristóteles. Eu não vou entrar muito aqui na questão da filosofia, mas quem sabe mais pra frente, né? Enfim. E aí, então, na matemática, o Tales de Mileto e o Pitágoras. O Tales de Mileto, ele é um importante filósofo também, pré-socrático. E na medicina, o maior nome é o Hipócrates, que até agora, né, o pessoal que faz medicina na formatura tem que fazer o juramento de Hipócrates. Por quê? O nome. Exatamente por isso, porque o Hipócrates foi um importante nome da medicina grega e até hoje está aí como um elemento bem importante para a medicina, a ponto de nomear esse juramento dos profissionais da medicina.